Muito se tem falado de inovação em saúde e da necessidade do acesso para todos dessa mesma inovação. Cada vez mais, os portugueses exigem ser tratados com as tecnologias mais modernas, mais eficazes, mais inovadoras, deixando no ar a questão: será possível o acesso geral, universal e gratuito, ou tendencialmente gratuito, à inovação? Este vai ser o tema dos próximos 2 programas. Neste especial Saúde e no próximo são meus convidados Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, Cristina Campos, Diretora-Geral da Novartis e também Eduardo Pinto Leite, da direção da Apifarma. Dou as boas-vindas aos 3. Muito obrigada por estarem hoje aqui comigo. Professor Alexandre Quintanilha, fala-se muito em inovação em saúde, em geral. Muitos pensam que esta inovação está só relacionada com o medicamento, mas não é só isso, não é? É mais do que isso. Não, quer dizer, a inovação a inovação faz parte de um processo que tem a ver com conhecimento e utilização desse conhecimento. Uhum. E o conhecimento adquire-se de uma forma relativamente simples. Quer dizer, a gente, para querer saber mais, tem que ser curioso, para fazer perguntas diferentes daquelas que já tinham sido feitas anteriormente. Tem que ser imaginativo para imaginar respostas também diferentes daquelas que existem. E depois tem que trabalhar muito para pegar nas respostas e torná-las reais. E isto é verdade em todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, não é só na medicina, não é só na física, não é só na matemática, é também na religião, na filosofia. Os grandes homens do conhecimento que a gente conhece, as grandes figuras que a gente conhece, foram sempre pessoas que não estavam satisfeitas com as respostas existentes na altura e queriam fazer outras perguntas. Às vezes eram excomungados, outras vezes eram perseguidos, outras vezes eram queimados. Lembra-se do Galileu, lembra-se do Spinoza, dessa gente toda, porque estavam a fazer perguntas diferentes. Queriam olhar para o mundo de uma forma diferente. E na medicina é a mesma coisa. A medicina tem 2 grandes áreas. Uma que é a área, no meu entender, uma é a área fundamental da prevenção, quer dizer, não chegar a ter doença. O que é que se pode fazer para não vir a estar doente? E a outra é, depois de estar doente, o que é que se pode fazer para ou corrigir ou para sofrer menos. Portanto, a inovação em saúde tem aqui A inovação em saúde tem variadíssimas domínios, desde o domínio social, desde o domínio humano, do domínio relacionado com medicamentos, com dispositivos, com novas tecnologias, tudo aquilo que agora está a aparecer em relação, por exemplo, à edição do genoma humano e a possibilidade de se fazer edições levanta imensas questões complicadas. A medicina personalizada também tem outra área. E, portanto, é um mundo enorme. O senhor, olhando agora de repente assim para toda a inovação que houve em saúde, em geral, globalmente, qual foi a grande inovação em saúde que se lembra? Eu acho que foi o saneamento. O saneamento. Eu acho que ter acesso em casa à água limpa e ter a possibilidade de escoar aquilo que a gente produz foi provavelmente a coisa mais importante na saúde nos últimos 1000 anos. Resolveu aí muitas outras, não é? Quer dizer, as vacinas, os antibióticos. Eu não estava aqui se não houvesse antibióticos. Já está a ligar ao medicamento. Não, eu quando tinha 4 meses, os meus 2 rins pararam. E eu entrei em coma. Eu nasci em 45. Meus pais levaram-me para a África do Sul. Os médicos, que tinham pediatras extraordinários em Joanesburgo, disseram: não vale a pena, ele não se safa, volte para casa. E os meus pais trouxeram-me para Lourenço Marques, Maputo, e o médico de família injetou-me com tudo que tinha na prateleira. Não é? Os primeiros antibióticos começaram a aparecer nessa altura, e as sulfamidas, e portanto ele injetou tudo. Perguntou aos meus pais: vocês deixam que eu tente salvá-lo? Hoje em dia isso era impossível. A ética hoje em dia resolvia era complicado. E, portanto, há imensas coisas em saúde. Doutora Cristina Campos, o professor, não querendo, acabou por ir ter, de facto, a inovação do medicamento, que também é importante em termos gerais da saúde. Como é que analisa, de facto, toda essa evolução que a inovação em saúde tem tido ao longo dos anos? Do medicamento relacionado com a saúde.
Sim, eu penso que o professor fez aqui uma abordagem muito holística e histórica, Claro. não é? Obviamente, onde o medicamento surge numa fase mais recente. Mais recente. Acho que é importante recordarmos que nos últimos 60 anos houve uma evolução da esperança média de vida significativa na Europa, cerca de 9, 10 anos, e que inclusive na última década está comprovado por vários estudos que 2/3 desse aumento dessa esperança de vida foi também fruto da evolução dos medicamentos e das tecnologias em saúde disponíveis hoje. Há doenças hoje que são crónicas e que eram mortais, não é? Há uma evolução na esperança de média de vida, nomeadamente em áreas como o VIH-Sida, oncologia, a hepatite C, quer dizer, são alterações dramáticas pela positiva, não é? Fruto do medicamento. Portanto, voltando aqui à sua questão inicial, o que é a inovação para a indústria de uma forma geral, para a Novartis em particular, é procurar continuar sempre a responder às necessidades que ainda não estão satisfeitas, até utilizando aqui as palavras que o professor Quintanilha falou, exatamente, e que ainda são muitas, não é? E, portanto, ainda há necessidades por satisfazer. E é isso que move a investigação e desenvolvimento. No caso da Novartis, nós investimos em investigação e desenvolvimento mais de 20% das nossas vendas líquidas, portanto, um valor muito significativo e até acima da média da indústria farmacêutica, exatamente para procurar trazer soluções inovadoras que permitam continuar a traçar este caminho positivo de maior esperança de vida e de melhor qualidade de vida para quem infelizmente padece de doença. A visão de que, de facto, a inovação é só de medicamento não poderia estar certa em saúde, porque a saúde é um todo, não é, Dr. Eduardo Pinto Leite? Bem-vindo também. A saúde é um todo e, portanto, esta visão que o professor nos apresentou aqui, no fundo, não é complementar daquilo que nós estamos a falar quando nos referimos aos dispositivos médicos e às novas tecnologias na área da saúde. De facto, a evolução tem sido muito grande. A inovação em saúde tem sido muito grande, quer no geral, quer em particular na área do medicamento. Uma questão complicada. Esta inovação tem sido feita pela indústria farmacêutica, basicamente. Vai continuar a ser assim ou os Estados têm de investir mais nesta vertente? Eu penso que, dado o caráter intensivo e de alto risco que o processo de investigação e desenvolvimento nos medicamentos envolve, e um bocado como o professor disse, como a Cristina também disse, estamos a falar de resposta a perguntas, não é? Portanto, põe-se sempre perguntas às quais têm que se dar respostas. É preciso que as pessoas percebam que isto é uma atividade de alto risco, portanto, muito poucas, cerca de 8% das moléculas que passam o crivo, digamos assim, das etapas do desenvolvimento, vêm à luz do dia em termos de comercialização. Sim. Portanto, estamos a falar aqui de um investimento de alto risco e de muito, muito oneroso, e por conseguinte eu estou convencido que mesmo tem sido sempre assim e no futuro vai continuar a ser assim. O papel dos Estados será, sobretudo, poderão ter, obviamente, um papel importante, sobretudo, por exemplo, na agilização, por exemplo, cá em Portugal, na agilização da atividade dos ensaios clínicos, que são uma parcela fundamental no processo de investigação e desenvolvimento, fundamental. E aí os Estados têm um papel importante no sentido de agilizar e de disponibilizar, disponibilizar, digamos assim, o tempo, se quiser, dos profissionais de saúde que estão envolvidos nesses mesmos ensaios clínicos. Concordo completamente. Acho que a área dos ensaios clínicos ainda tem muito para dar em Portugal, em particular, e é importante motivar e valorizar o trabalho de quem está alocado a estes ensaios clínicos. Acrescentava também o papel fundamental do Estado em garantir que existem, de facto, orçamentos para a inovação, nomeadamente via, por exemplo, fundos específicos alocados à inovação, ou até pensar em modelos e também eles inovadores, para garantir o financiamento desta inovação até com base nos resultados efetivos, de benefícios efetivos, porque sabemos que muitas vezes os ensaios clínicos são feitos, obviamente, num ambiente diferente da realidade. Sim. É importante garantir que esses benefícios se traduzem na vida real e, portanto, faz todo o sentido financiarmos a inovação com base naqueles reais benefícios que vão, esperemos nós, acontecer na realidade. Portanto, é importante também que o Estado esteja aberto e se prepare para poder... de alguma maneira, integrar-se aqui em todo este processo, não é? Em todo este processo. Professor, os Estados, olha para os Estados ou para o Estado, do modo geral, e vê-o com essa capacidade de ser também aqui um parceiro da inovação em geral.
Eu acho que não só deve ser, como tem sido. Tem sido. Eu acho que, na maior parte dos países do mundo, uma grande parte da investigação académica que é feita e que muitas vezes é aquela que leva à descoberta de processos novos, de moléculas novas, de células novas, de alterações genéticas importantes, isso faz parte daquilo que é a investigação no mundo académico, das instituições de investigação, e que Portugal, felizmente, nos últimos bom caminho, 25 anos, deu um salto extraordinário, não é? Quer dizer, Portugal, eu cheguei a Portugal em 1990 e Portugal, nestes 25 anos, mudou de uma forma absolutamente extraordinária, não é? Quer dizer, Portugal estava na cauda da Europa em termos de investigação, em termos de produtividade científica, em termos de jovens a entrar para o mundo da investigação e instituições a fazer investigação, e hoje já ultrapassámos a média europeia em 20 anos, não é brincadeira nenhuma, não é? Um país que esteve essencialmente na escuridão durante muito tempo. Portanto, eu acho que Portugal... E ainda bem que o fez, e ainda bem que nós queremos ir até ainda mais longe, não é? Quer dizer, infelizmente nos últimos 4 ou 5 anos as coisas desaceleraram um pouco, e eu fui muito crítico disso na altura. Os ensaios clínicos são uma área fundamental do desenvolvimento da inovação. Claro. Eu sei que tem havido no passado uma visão de que eles podiam ser mais estimulados dentro das instituições. A SEIC, que é a organização que eu presido, tem feito um esforço muito grande para, neste balanço entre o que é a proteção do doente e o desenvolvimento da investigação, manter um equilíbrio que seja saudável. Ainda há problemas que eu acho que continuam na parte mais administrativa de alguns centros clínicos. O grande problema é a burocracia. A burocracia é muito grande, mas Portugal, infelizmente, é especialista em burocracia. Pois, não é? nós sabemos. E eu acho que se a gente pudesse aliviar um pouco mais essa burocracia. Ainda tinha aqui uma questão relacionada com a inovação, mas muito dentro da área do medicamento, Dr. Eduardo, que é importante esclarecê-la. Nós ouvimos muitas vezes dizer isto é inovação, isto não é, isto é novidade. O que é isto da inovação e da novidade dentro da medicação? Eu espero que ele saiba responder, porque eu não sei. Para nós é relativamente simples. Eu penso que a inovação, em termos do medicamento, é o resultado do processo da resposta a perguntas que se põem, um processo super rigoroso de investigação e desenvolvimento, no fim do qual os produtos, ou o produto desse processo, é posto à consideração das agências regulamentares. A agência regulamentar, as principais, se quiser, do mundo, é a Europeia, a EMA e o FDA nos Estados Unidos, e elas avaliam a eficácia e a segurança. Depois disso, passa-se à parte de como é que se vai pagar isto, e na Europa, digamos assim, ocidental, na União Europeia, em que a maioria dos sistemas funcionam com base nos sistemas de impostos, portanto, os medicamentos são comparticipados, se quiser, mais ou menos com base no sistema de impostos. As agências dos medicamentos, nomeadamente o Infarmed em Portugal, avalia a eficácia e segurança, mais uma vez, e a comparação com aquilo que já existe, e depois decide, em sede disso, se há um custo-benefício desse medicamento ou não. O nosso tempo esgotou-se nesta primeira parte, isto passa a correr de facto, não dá para nada. Vamos continuar no próximo programa com vocês, a continuar a falar de acesso à inovação. Vamos também analisar os custos. Quanto é que custa, de facto, a inovação? É caro ou não é caro? E como é que podemos, de facto, fazer com que a inovação, nas suas diferentes áreas, também na área da saúde em geral, chegue a todos? Muito obrigada por me terem acompanhado. Voltamos em breve. Final do Especial Saúde de hoje. O tema vai estar e vai ter, como eu disse, continuação no próximo Especial Saúde, para nos centrarmos nas questões mais técnicas, mais económicas ligadas à inovação. Até lá.
está com o Especial Saúde no Económico TV, que hoje vai analisar a inovação e a exigência dos portugueses no acesso a tecnologias mais eficazes, mais seguras, com menos efeitos secundários. Hoje vamos centrar a análise nos custos da inovação e no papel dos diferentes players. Os convidados deste Especial Saúde mantêm-se, mas eu passo a apresentá-los. Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, Cristina Campos, Diretora-Geral da Novartis e também Eduardo Pinto Leite, da Direção da Apifarma. Eu vou começar desta vez pelo Dr. Eduardo Pinto Leite. Muito obrigada mais uma vez por estar comigo. Fala-se muito dos custos exorbitantes da inovação. Ao que a indústria farmacêutica, de modo geral, contrapõe os anos de investigação que se trabalhou na tecnologia em causa e que muitas vezes não resolveu. Aliás, isso até foi referenciado no último programa. Como podemos dar a volta a esta situação? A inovação é cara, mas os portugueses e todos os utentes, parceiros, clientes, como se queira chamar, exigem-na. Todos queremos ter acesso a ela. Todos queremos ser bem tratados e ter mais anos de vida e com menos problemas. Como é que é possível fazer descer os preços da inovação? Isto é difícil, eu sei, doutor. É uma pergunta difícil, mas penso que, na nossa perspectiva, eu acho que se deve olhar para os gastos com os medicamentos, não como um gasto ou como um custo, mas muito mais como um investimento. Eu acho que essa é talvez a mudança de paradigma que nós temos que ter neste momento, dado que, como disse bem, os medicamentos inovadores trazem melhor qualidade de vida, trazem mais bem-estar, trazem mais produtividade, as pessoas podem fazer mais, viver melhor e, no fundo, vão ter um impacto na geração de riqueza, tanto a nível individual como coletivo de um país. Okay. E, portanto, nós achamos que o que é preciso fazer, de facto, é equacionar e ver e medir. E, portanto, eu aqui acho que é importante a palavra medir. Os resultados, se quiser em inglês, diz-se os outcomes. Portanto, quando se introduz uma tecnologia de saúde, nomeadamente um medicamento inovador, vamos ver quanto é que vai ser poupado, quanto é que vai ser investido por um lado e qual é que vai ser o retorno desse investimento em termos dos benefícios não só coletivos, mas também individuais. E, portanto, só nessa perspectiva é que nós poderemos, de facto, equacionar toda esta equação. Deixe-me juntar a isto, esta questão toda, que certamente a doutora Cristina Campos quer analisá-la também, mas juntar aqui também a esta necessidade de avaliação dos resultados, para se tomar uma posição final, juntar a isto também, depois, aquilo que os portugueses exigem, quer dizer, porque é uma exigência já. E, portanto, aqui tem de haver políticas concertadas. É fácil falar a uma só voz e conseguir encontrar os parceiros para falarem a uma só voz neste domínio, ou nem por isso? Bem, a sociedade exige bem, não é? Porque, de facto, um dos problemas que vivemos hoje é a falta de equidade, que existe muitas vezes até no acesso a esta inovação, não é? E, portanto, faz parte da exigência de uma sociedade evoluída querer ter acesso à mesma inovação que outros países já têm. Se é difícil estarmos todos, enfim, juntos e concertados para garantir o acesso a esta inovação, eu penso que é difícil, mas é possível. Se todos tivermos um objetivo comum, que é obter a sustentabilidade desta inovação, e concentrarmos no doente, que é para isso que existe a inovação, penso que vamos conseguir, com certeza, conciliar os interesses de todos e chegar a respostas viáveis, nomeadamente na partilha até de algum risco que possa haver, porque falámos em custo, falámos em preço. A saúde não tem preço, mas tem custo, obviamente. Falámos no valor da saúde a longo prazo, que tem que ser medido, e com certeza todos juntos, se conseguirmos, enfim, gerir este sistema complexo a curto e a médio prazo, medindo os tais resultados em saúde, e para isso temos mesmo que trabalhar todos em conjunto, penso que facilmente conseguiremos... Há aqui áreas complicadas, não é, doutora? Por exemplo, estou a lembrar do cancro, do modo geral, que é aquela que toda a gente tem mais medo do cancro. Nenhum de nós quer ter um cancro, não é? Mas quando se tem, todos nós queremos obrigatoriamente ter inovação. O que é que há de melhor no mercado? Nem que seja um mês, nem que seja 2 meses, nem que seja mais 3 meses de vida. Como é que se faz? Acha que os diferentes parceiros estão preparados, de facto, para dar ao doente aquilo que o doente necessita e quer? Esta é a grande questão. Esta é a grande questão. Tem que estar. Eu penso que foi feito um estudo muito recentemente pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, inclusive, que demonstrou mais uma vez que mais de metade dos profissionais de saúde nesta área querem e acham que ainda não há o acesso suficiente à inovação nesta área em concreto. E foi perguntado também aos portugueses qual era a área prioritária
em termos de investimento público e, mais uma vez, foi a área da saúde que surgiu e a área realmente do cancro que assusta muito os portugueses. É aquilo que assusta mais, não é, professor? Eu gostava de voltar à pergunta inicial e só fazer uma muito breve comentário. Há muita gente que fala do custo do conhecimento, não é? Quer dizer, as pessoas, os nossos jovens vão para a universidade, estão 20 anos a serem treinados. O custo para a sociedade é enorme. O custo do conhecimento, o custo é enormíssimo. Mas houve já quem disse que o custo da ignorância é muito maior. Muito, muito maior. E, portanto, por mais que seja o custo do conhecimento e do desenvolvimento do conhecimento e da inovação, o oposto, que é não investir nisso, tem custos para a sociedade que são muito maiores. Isso era o primeiro comentário. O segundo comentário é esta questão a curto, médio e longo prazo. Não é só o programa político que é muito curto prazo, o programa económico também é muito curto prazo. Quer dizer, uma firma que não faça lucro de forma normal vai à falência, acabou. Claro, portanto, o mundo é assim, não é? Quer dizer, a gente tem... Mas não concorda que os governos são castradores, de facto, da continuidade, muitas vezes, das coisas? Também eu neste, não sei, neste segmento, eu tenho muito receio em pôr culpas neste ou naquele ou naquele outro, porque, no fundo, o que é necessário, o que devia ser feito com mais frequência, é precisamente a análise dos custos globais. Quer dizer, o que é que ao investir nisto, o que é que se perde e o que é que se ganha, a curto, a médio e longo prazo. E a questão da saúde, eu gostava só também de fazer uma analogia, porque eu, às vezes, em relação, por exemplo, ao cancro, eu não sei se eu gostava de viver mais 3 meses ou se gostava que os meses que eu vou viver são melhores do que aqueles que eu posso ter no diálogo. O senhor, no início do programa anterior, falou muito na necessidade da prevenção, de apostarmos na prevenção. Isso seria uma mais-valia que tem ficado arredada das discussões, muitas vezes. Eu acho que nós estamos numa sociedade, a sociedade ocidental está muito virada para a cura das doenças. Mas eu não quero ser injusto, porque acho que tem havido também um enorme ênfase, cada vez mais, na questão da prevenção. O que é que nós podemos... Eu acho que sim. Olha, veja o tabaco, por exemplo, não é? Quer dizer, a questão do tabaco. Hoje em dia o tabaco está a aumentar nos países do resto do mundo, não é na Europa, nem e a questão da forma como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, eu acho que há. E acho que os jovens estão muito sensíveis a isso. Os jovens, às vezes, até criticam os pais porque os pais não tomam cuidado com mecanismos de prevenção que podiam utilizar. Claro. E eu acho que isso é uma área que podia ser muito mais desenvolvida. Claro. Dr. Eduardo, vou voltar ao senhor para a questão de olhar hoje para Portugal e de lhe pôr a questão do paradigma da hepatite C, que marcou, de facto, aqui um ponto de mudança relativamente à forma como a inovação era vista. Não podemos nunca fazer... Há 2 tempos, é um antes e um depois da hepatite C. A hepatite C marcou, de uma forma positiva, a visão que os portugueses têm da inovação, ou não é por isso? Eu estou convencido que sim, sobretudo para os doentes, não é? De repente, e mais uma vez é resultado de um processo de investigação que já tem décadas, aparece um medicamento, ou uma classe de medicamentos que nós chamamos inovadores disruptivos. Portanto, trouxeram, e o medicamento da hepatite C é mesmo disruptivo porque cura a doença. E, portanto, no fundo, voltando ao meu ponto original, em termos de avaliar e medir, a hepatite C é um paradigma, portanto, até lá tínhamos os transplantes do fígado, tínhamos uma série de tratamentos para estes doentes crónicos que eram altamente onerosos para os orçamentos do Estado. E, de repente, aparece um medicamento que tem os seus custos, obviamente, mas é precisamente, este é um exemplo exatamente daquilo que nós queríamos dizer. Nós temos que ver quanto é que estávamos a gastar e temos que ver quanto é que vamos poupar com o investimento que vamos fazer dando acesso aos doentes a este medicamento. Óbvio que isto tem que ser feito num período, pelo menos, de médio prazo. Não se faz de um ano para o outro, como é óbvio. Mas é precisamente esse o espírito. Agora, dirão, se calhar, está bem, mas de qualquer maneira custa dinheiro. E, portanto, aí temos que arranjar soluções
E há várias, e mais uma vez, parafraseando o professor, temos que nos sentar à mesa e dialogar. Há quem fale num fundo, na criação de um fundo Podemos para a pensar, inovação, por uma exemplo. das soluções seria precisamente a criação de um fundo para a inovação que permitisse a introdução destes medicamentos assim que eles entram, mas de uma forma, os recursos não são ilimitados, de uma forma organizada, estruturada e de maneira a que fosse medido o resultado que a introdução desse medicamento vai ter nos custos que estão a ser exercidos neste momento. E não se esquecer também do facto que qualquer nova tecnologia, quando é introduzida no início, é muito cara e à medida que é mais consumida, torna-se muito mais barata. Claro. Não é? Quer dizer, eu lembro-me quando cheguei a Portugal, os computadores que existiam, Sim. ou só havia os caríssimos, ou só havia aqueles que não prestavam para nada. Hoje em dia compra-se um computador por quase nada, não é? Quer dizer, por um timing, vigésimo do preço que tinha naquela altura. E, portanto, esta evolução também do facto que o medicamento, ao ser mais utilizado, deveria baixar o seu custo, não só de produção, como o seu custo para o Estado, também é uma parte que faz Mas isso parte dessa acontece, doutora equação. Cristina, não é? Isso acontece, acaba por acontecer. O que acontece, fundamentalmente, e a possibilidade de acontecer, porque já no caso da Novartis já temos esse tipo de acordos noutros países, são acordos de partilha de risco em que a inovação é paga só mediante o atingir determinados benefícios e resultados. Eu gostava também de frisar que muitas vezes o debate centra-se muito no medicamento, mas é importante recordarmos que o medicamento representa cerca de 10 a 15% normalmente dos orçamentos da saúde. E estamos a falar de uma percentagem que é responsável por uma grande poupança de doença ou de aumento de esperança de vida. Portanto, às vezes acabamos por estar aqui um pouco a centrar o debate do custo naquilo que se calhar não é o mais essencial. Claro, claro. Concorda, doutor Eduardo? Concordo inteiramente e voltando um bocado ao ponto anterior, em relação que me fez relativamente à hepatite C e àquilo que nós temos que fazer em diálogo juntamente com o governo ou com os governos, no caso de Portugal, mas nos outros países será a mesma coisa, no caso de criar condições ou com o objetivo de criar condições para financiar a inovação. O medicamento ou os medicamentos para a hepatite C, por um lado, vai aparecer concorrência, portanto, isso é saudável e, como a professora dizia, os preços vão inevitavelmente baixar. Mas, por outro lado, a inovação disruptiva vai continuar a aparecer e, portanto, situações idênticas, se quiser, à da hepatite C vão acontecer. Por isso é que eu falei no cancro. A breve trecho na área da oncologia e, portanto, não podemos meter, como se diz, a cabeça na areia e, portanto, temos que, de facto, pôr o problema em cima da mesa e tentar resolvê-lo, mais uma vez repito, em diálogo. E a Apifarma, nesse aspecto, tem sido um exemplo do diálogo com as autoridades para tentar arranjar soluções. Professor, ficaram aqui 3 ideias que eu penso que são importantes. A necessidade de avaliar os resultados daquilo que é inovação nas diferentes áreas, pode até nem ser só na área do medicamento, mas avaliação de resultados, sem isso não se faz nada. Acordos para a partilha de risco e um fundo para a inovação. Com isto resolvia-se o problema, não é? Não sei se resolvia, mas resolvia muita coisa associada ao problema. Não é? Mas eu gostava só de Sim. enfatizar que aquilo que faz parte da inovação é o desconhecido. Quer dizer, uma grande parte daquilo que a gente está a fazer quando está a fazer a investigação está-se a fazer porque não se sabe o resultado. E, portanto, e é por isso que aparecem surpresas extraordinárias, não é? Porque se a gente soubesse qual era o resultado, não tinha que fazer investigação. Pois não tinha. E terminámos o nosso programa. Eu agradeço imenso aos 3, porque, de facto, com estes 3 análises dá para fazer muita coisa e podemos mandar estes 3 pontos para o Ministério da Saúde. Pode ser que resolvam alguma coisa realmente na área da inovação. Muito obrigada por me terem acompanhado nestes 2 especiais de saúde. É o final do Especial Saúde. Falámos durante os 2 últimos programas sobre inovação, sustentabilidade e saúde também. Volto para a semana ao Económico TV com um novo tema para análise. Até lá. Thank you.